Hello guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que ninguém nunca ouviu falar, verb to be. Vamos aprender direitinho, agora para sempre, né, o verbo to be. Como é que funciona, quais são as regras gramaticais envolvidas, vamos aprender tudinho hoje, ok? Então já peguem aí o material para fazer a anotação e vamos começar. Verb to be. O que é esse verb to be que todo mundo fala, hein, pessoal? Na verdade, o verbo to be ele é um verbo ambíguo. Ele tem dois significados. Ele pode significar ser ou estar em português. Porém, em inglês a gente usa um único verbo para designar esses dois que seriam em português, que vai ser o be, certo? Então, ele é um verbo de ligação. Para que serve o verbo to be? O verbo to be pode expressar dois significados. Ser ou estar, como a gente acabou de ouvir, né? Logo, tanto para dizer que eu sou uma professora, ou seja, I am a teacher, quanto para dizer eu estou na escola, I am at school, deve-se usar o mesmo verbo. Perceberam aí que nessas duas frases eu usei a mesma sentença em inglês, I am, porém, na tradução eu tenho diferença. Eu sou professora e eu estou na escola. Então é mais ou menos assim que funciona aí o nosso verbo to be, ok? Quantos são? Como assim quantos são? Acontece assim, pessoal. Assim como em português nós precisamos fazer conjugações verbais, em inglês também acontece. E o verbo to be não é diferente. Então, to be é o nosso verbo na forma base, ele não está conjugado. Quando a gente conjuga o verbo to be no presente, ele vai se transformar em três partes. Ele pode ser am, is e are, no presente, ok? No passado são dois que a gente vai falar depois. Então, quais são eles no presente, como vocês estão observando aí na tela? Am, que significa sou ou estou, is, que significa é ou está, e o are, que significa são, estão ou somos ou estamos, certo? Então, essas são as três possíveis conjugações do verbo to be. Teacher, então a gente está falando de quê mesmo? A gente está falando de verbo to be, de am, de is ou de are? De verbo to be. Am, is e are são conjugações do verbo to be, então eles também são verbo to be. Eles estão escritos de forma diferente porque estão conjugados, assim como os verbos em português, por exemplo, o verbo cantar. Cantar é um verbo que está na forma base, certo? Como é que a gente faz a conjugação? Eu cantar? Não, eu canto. Então eu já peguei esse verbo que era cantar e eu adaptei, eu moldei esse verbo para combinar com a pessoa, ou seja, com o pronome. A mesma coisa a gente faz com o verbo to be. Eu não posso dizer I be, porque eu vou estar dizendo eu ser, eu estar. Não vai dar certo, então eu tenho que conjugar. E essa conjugação vai ser I am. O que é legal sobre as conjugações do verbo to be, pessoal, é que elas nunca vão mudar. Ou seja, sempre que você falar de I, você vai usar o am. Sempre que você falar de you, você vai usar o are. Isso não vai mudar, ok? Mas vamos ver um pouquinho mais aqui para frente. Bom, quando que eu devo usar o verbo to be? Quando o verbo to be estiver devidamente acompanhado do seu pronome. Então, vocês têm que prestar atenção no pronome, porque é o pronome que vai dizer para você qual é a conjugação de verbo to be que você vai usar. E quais são esses pronomes? Vamos observar aí, então. Nós temos o pronome I, que significa eu, you, você, he, she, it, que é os pronomes ele e ela, he significa ele, she significa ela, e esse it, pessoal, é o ele ou ela para animais ou coisas, ok? Quando se refere a animal ou coisa, a gente usa sempre o it. We, que são os pronomes agora do plural, né? We, nós, you, vocês, e they, eles ou elas, ok? Vamos ver alguns exemplos para ver se vocês pegaram bem aí. Só reforçando, pessoal, quais são as conjugações corretas de acordo com o pronome? Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos pronomes para vocês entenderem. Então aí, ó, o primeiro pronome, I, que significa eu, você vai sempre usar a conjugação am, sempre, ok? I am. Tanto para significar eu sou, quanto para significar eu estou. E assim também com os outros pronomes. Toda vez que você falar sobre o you no singular, você vai usar are como conjugação correta do verbo to be. Então vai ficar você é ou você está.
He, she e it, que é a terceira pessoa, a gente vai usar sempre is. Então, toda vez que vocês virem he, she ou it, vai ser is. E nos plurais, we, you e they, para todos os pronomes no plural, vocês vão usar o are. Então, lembrem-se bem dessas dicas que eu estou dando para vocês, porque isso não vai mudar. Não é possível vocês dizerem I is ou então I are. Não é possível, vai ser sempre I am, ok? Então, agora sim, vamos praticar um pouquinho aí. Temos alguns exemplos. Na primeira frase, he, o espaço que você precisa completar com o verbo to be, a good boy. Ele, um bom garoto. E aí? Como é que eu sei qual das três conjugações do verbo to be eu vou usar? Se eu vou usar o am, o are ou o is? Lembra? Observando o pronome. Então, o pronome é importante. Qual é o pronome? Quem é a pessoa dessa frase? He. E nós acabamos de ver que toda vez que eu falo de he, eu uso is, certo? Então, pensem nisso aí nas próximas sentenças. I, a student. Eu, um estudante, um aluno. 3, número 3. They, espaço, brothers. Eles, irmãos. E na número 4, you, tall. Você, alto. Tá fácil, né, pessoal? Então, qual é a conjugação correta do verbo to be que eu vou usar nessas frases? Vamos ver a resposta? He is a good boy, como a gente viu agorinha, né? Por quê? Porque para he, a gente usa sempre o is. Ele é um bom garoto. Na número 2, I am a good student. Sempre que eu falo de I, eu uso am. Eu sou um bom aluno. Número 3, they are brothers. Lembra dos pronomes do plural? We, you e they. Toda vez que a gente fala do plural, are vai ser a conjugação correta. Então, they are brothers. Eles são irmãos. E na número 4, you are tall. Você é alto. Toda vez que a gente fala de you, a gente usa o are. Não é fácil? Tranquilo, né? Atenção! Não existe you is. Errado. Por quê, teacher? Porque tanto para o singular quanto para o plural, o pronome you é acompanhado de are, ok? Tanto você quanto vocês, a gente acompanha sempre com are. Então, vamos aqui a algumas dicas para que vocês fiquem bem espertos aí quanto ao verbo to be. O am, a conjugação do verbo to be am, a gente usa quando a gente falar sobre o pronome I, sempre. Estão lembrados, né? Is. Is é o pronome, a conjugação do verbo to be que a gente usa quando falar para pessoa, animal ou objeto. Então, sempre que você estiver se referindo a outra pessoa, ela, ele, ou quando você estiver falando sobre animais ou objetos, a gente vai usar o is como conjugação do verbo to be. Por quê? Porque eles são referentes ao pronome he, she e it, ok? E o are a gente usa quando está se referindo a duas ou mais pessoas, animais ou objetos, ou seja, plural. Sempre que for plural, nós usamos o are, right? Muito bem, agora vamos para o nosso exercise, vamos exercitar. A questão 1 diz, complete os espaços abaixo com o correto verbo to be. Então, aí tem para vocês praticarem. Ah, teacher, mas você só ensinou com o pronome. Tranquilo, pessoal. Quando não tiver o pronome e vocês precisarem completar com a forma correta do verbo to be, o que a gente tem que fazer? Como proceder? Então, vocês têm que primeiro transformar essa pessoa em pronome para saber qual conjugação usar. Por exemplo, na número 1, na letra A, né? Joe, a policeman. Joe é uma pessoa, um homem. Então, se a gente fosse trocar o nome Joe por um pronome, seria ele, que em inglês é he, certo? E sempre que eu falo de he, eu uso is. Já dei a resposta da primeira, hein? Letra B. Erica and Lucas playing. Erica e Lucas jogando. Qual é a conjugação correta aí do verbo to be? Letra C. I studying English. Eu estudando inglês. E na letra D, we married. Nós casados. Conseguiram perceber aí? Tranquilo, né? Então vamos lá ver a resposta juntos? Bom, na primeira eu já tinha dado para vocês a resposta, né? Joe é he e para he a gente conjuga o verbo to be como is. Então, he is a policeman. Ele é um policial. Letra B. Erica and Lucas. Eu já sei que aí é plural. Se é Erica and Lucas, são eles, né? E eles, em inglês, they. E toda vez que eu falo de plural, a gente usa o are. Então, Erica and Lucas are playing. Erica e Lucas estão jogando. Letra C. I am studying English.
Eu estou estudando inglês. E na letra D, we are married. Nós estamos casados. Novamente, we é de plural e sempre a gente vai usar o are, ok? Questão 2, pessoal. Escolha a alternativa correta. You, espaço, né? Happy because your pet healthy. Você feliz porque o seu bichinho, seu animalzinho, né? Saudável. E aí a gente tem 2 espaços para serem completados com o verbo to be. E aí, conseguiu perceber qual das opções a gente está falando? Então, as opções são, letra A, are no primeiro espaço e is no segundo. Letra B, are. Letra C, is, am. E letra D, is, are. E aí, conseguiram? Tá fácil, né? Então, nessa frase aí, ela se completa com a primeira opção, na letra A. Por quê? Sempre que falamos de you, vamos usar o are como conjugação do verbo to be. Então, nós já sabemos que no primeiro espaço vai ser are. You are happy. Você está feliz. E na segunda parte, eu estou falando de quê? Está destacado aí de forma mais escura para vocês. De your pet. O que é your pet? Traduzir para vocês agora, significa o seu bichinho de estimação. Lembra de animais? Um só, singular, então a gente usa sempre o is como conjugação do verbo to be. Então vai ficar you are happy because your pet is healthy. Você está feliz porque o seu bichinho está saudável. E questão 3, pessoal, sobre o uso do verbo to be. Identifique a oração que foi escrita corretamente. Então, agora vamos observar bem aí os detalhes do verbo to be, para que vocês possam ver o que está errado aí. Lembra de observar o pronome, observar a conjugação correta, certo? Então, na frase letra A, Marcus is tired. Tired significa cansado, ok? Letra B, my parents is very old. Very old, muito velho. Letra C, the students are very intelligent. Very intelligent, muito inteligente. E na letra D, Anna and I am cousins. Cousins significa primos, ou primas nesse caso, né? E aí, pessoal, qual dessas frases não está correta de acordo com as conjugações do verbo to be que nós acabamos de aprender, hein? Conseguiu identificar? Então, vamos ver a resposta juntos, ok? Então, vamos lá. Se vocês responderam que há 2 frases erradas, acertaram. Então, na letra B, nós temos My parents is very old. O que são my parents? Meus pais. Está no plural, né? Sempre que a gente fala sobre plural, nós usamos o are. E na letra D, também. Anna and I am cousins. A Ana e eu somos primas. Também é plural. Então, o caso aí deveria ser usado o are como verbo to be correto. Certinho? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir outras aulas e reforçar o conhecimento, ok? See you next class!